Mindingos e mindingas, abençoados e abençoadas, tesouros e tesouras, tudo bem com vocês? Meus amigos, que legal estar falando com vocês aqui. Hoje a gente vai continuar o estudo dos ângulos. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeira parte a gente vai falar sobre a classificação dos ângulos e na segunda parte a gente vai fazer algumas atividades de cálculo do valor do x, do valor desconhecido, utilizando ângulos. E a gente vai utilizar a equação do primeiro grau para isso. Vamos começar diretamente agora com a classificação dos ângulos, ou seja, qual é o nome que os ângulos levam de acordo com a sua medida. A gente vai ver que tem 4 nomes diferentes para 4 tipos de ângulos diferentes. A gente vai começar com o ângulo que chama ângulo agudo. O que seria um ângulo agudo, né? Agudo é uma palavra que a gente imagina aquela vozinha fininha, agudo, e tem a ver, porque o ângulo agudo ele vai ser o ângulo que ele tem a medida menor que 90 graus. Então qualquer ângulo lá do primeiro, né? Não do zero, mas da primeira abertura possível até o 90 graus chama de agudo. Vocês podem ver aí na imagem, eu coloquei um ângulo de 40 graus como exemplo. Mas não quer dizer, poderia ser qualquer ângulo de 0 a 90 graus. Se chama de ângulo agudo. Vamos passar para o próximo tipo de ângulo? O próximo tipo de ângulo se chama ângulo obtuso. Olha só que palavra feia, né? E, inclusive, ela é uma palavra feia porque o ângulo obtuso é para ser meio feio. Qual que é o ângulo obtuso? O ângulo obtuso ele vai ser esse ângulo que ele é maior que 90 graus. Então, ele vai ser um ângulo grande, né? Entre 90 e 180. Então vocês podem olhar ali, eu coloquei um exemplo que o ângulo tem 135 graus, ou seja, ele é maior que 90 graus. Vocês podem ver até pelo desenho, ó, ele fica como se fosse os braços abertos assim, né? Para representar que o ângulo é maior que 90 graus. 90 graus seria assim, né? Quando a gente abre aqui um pouco o braço, a gente vai ter um ângulo então um pouco maior que 90, vai abrir. E a gente vai então para um ângulo que se chama de ângulo obtuso. Obtuso é uma palavra da língua portuguesa que significa grosseiro, né? Então não é que o ângulo seja grosseiro, mas ele vai ser um ângulo que ele vai ser maior, vai ser grandão. Então a gente tem o ângulo agudo, que é esse ângulo que ele é pontudo, ele é menor que 90 graus. A gente chama de ângulo agudo porque ele tem uma ponta. Ele vai ser menor que 90, se chama de agudo. Tem o ângulo obtuso, que é esse ângulo que é maior que 90 graus. E o próximo é o nosso clássico maravilhoso aí, ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus ele tem um nome. Ele é chamado de ângulo reto. Por que ele é ângulo reto? Porque ele é reto. Ele é esse ângulo de encaixe do chão com a parede. Vocês imaginem, se não fosse 90 graus a parede seria assim ou assim, ela ia cair uma hora ou outra, né? Então 90 graus se chama de ângulo reto justamente porque é retinho. É a entrada aqui da parte de baixo com a parte de cima, que é o ângulo de 90 graus. E o último nome de hoje é o ângulo raso, que é esse ângulo que tem 180 graus. Todo o ângulo de 180 graus ele tem o nome de ângulo raso, porque parece uma água rasa mesmo. Então a gente tem 4 nomes, vamos recapitular? Ângulo agudo, menor que 90 graus, qualquer medida menor que 90 graus. Lembrando que ele vai se chamar de agudo porque ele vai ter uma pontinha, a ponta aguda. Lembra da agulha? Então, é o ângulo agudo, ele vai ser pontudo. O ângulo obtuso, o ângulo grosseiro, que é aquele que tem mais que 90 graus, entre 90 e 180. O ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus se chama de ângulo reto. Então, sempre que eu falar para vocês assim, ó, o ângulo reto, você já sabe que é o ângulo de 90. E o ângulo raso, que é o nome que a gente não usa muito, mas é o nome que se dá para o ângulo de 180. Tudo certo até aqui? Vamos fazer então agora umas atividades sobre equações dentro da parte de ângulos. Vamos lá! Então tá, gente, vamos lá. Eu separei algumas atividades aqui que estão bem parecidas com as atividades que eu coloquei lá no blog da escola. São as atividades da semana. Então eu fiz bem parecido aqui para ajudar vocês a fazer essa semana, tudo bem? Então aqui vamos começar. Calcule o valor de x, ou seja, quer saber o valor do x? Sabendo que os ângulos abaixo são complementares. Vamos lembrar quais que são os ângulos complementares? São aqueles que quando os valores são somados, soma 90 graus, né? Vamos olhar essa figura aqui. Vocês estão vendo que a gente tem 2 ângulos aqui, né? O ângulo AVB, que é o ângulo X, vocês me desculpem esse risco aqui, e o ângulo BVC, que é esse ângulo de 70 graus. Disse que esses 2 ângulos são complementares, ou seja, a soma dessas 2 medidas aqui é 90 graus. Até pelo próprio desenho, eu estou vendo, né? Isso aqui é um ângulo de 90. Esse AVC é um ângulo de 90 graus, correto? Então, quanto que mede o x? Quer dizer, quanto que mede o valor que está faltando para chegar num ângulo de 90 graus, num ângulo reto? Ora, é fácil, né? 70, quanto falta para 90? É 20.
É muito fácil. Então o x vale 20, a gente já sabe isso. Mas como é que resolveria isso por equação? Vocês vão ver que no próximo exercício vai ser importante isso. Bom, como? Eu sei que x mais 70, a soma desses dois ângulos aqui, tem que dar 90 graus, porque isso aqui é um ângulo de 90. Eles são complementares. Então eu vou escrever x mais 70. Tá? Então esse mais esse vai ser igual a 90. Né? Não é isso? X mais 70 não tem que dar 90? Porque eles são complementares? Então eu escrevi isso. X mais 70 igual a 90 graus. E aí, com isso, eu tenho uma equação do primeiro grau para resolver. Lembra como é que resolve a equação do primeiro grau? A gente tem que isolar o x. O x tem que ficar sozinho. Então, esse cara que está incomodando o x aqui, ele tem que passar para cá, para o outro lado, para liberar o x para ele ficar sozinho aqui. Então, como é que vai ficar? X igual. Ó, repara que eu tirei o 70. Né? O 70 foi para onde? Ora, o 70 foi para o lado dele, foi aqui para o lado dos números, que é onde tem que ter só os números, né? Então, o 90 já estava no lugar dele, eu vou deixar ele aqui. E aí, quando o 70 passa para cá, lembra que tem que pagar a taxa aqui, né? Qual é a taxa que se paga? Mudar a operação. Aqui ele está somando, ele vai passar diminuindo. Então, antes era mais 70, quando passou para cá, passou menos 70. Então, o nosso x, o nosso guerreiro, vai ser 90 menos 70, que é 20. Conforme a gente já sabia desde o início da conta. Aí eles vão dizer assim, pô, professor, mas eu sabia que era 20, por que eu vou ter que fazer toda essa parafernália? Não precisa fazer. Se você já sabia, não precisa. O problema é que para esse tipo de exemplo aqui, a gente vai ter que usar a equação, porque é muito difícil de fazer sem a equação. Tá? Por quê? Porque eu tenho que um ângulo é 3x menos 5, que é o de cima, o AVB. E no outro ângulo, eu tenho que BVC é 2x mais 10. E eu vou perguntar para vocês, quanto é que mede o x nesse caso? É muito difícil de vocês saberem de cabeça, né, meus amigos? Então, nós vamos montar uma equação com as informações que foram dadas aqui nessa questão, tá? Então, o que eu sei? Esses dois ângulos são complementares. Esses dois ângulos, quando somados, somam 90 graus, certo? Então, esse mais esse dá 90. Então, é isso que eu vou escrever. 3x menos 5... que é esse de cima, mais 2x mais 10, que é o de baixo, mais 2x mais 10. Isso aqui tem que dar igual a 90 graus. Certo? Então, 3x menos 5, mais 2x mais 10, ou seja, 3x menos 5 mais 2x mais 10, a soma desses dois caras dá 90. E aí agora a gente vai resolver essa equação do primeiro grau que sobrou aqui. Como? A gente vai deixar as letras, os x do lado esquerdo do igual e os números vão estar todos do lado direito do igual. Então, quem é o x que está no lugar certo aqui? O 3x e o 2x. Então, eu vou escrever 3x mais 2x. São os dois que estão no lado certo. Igual, não tenho mais x nenhum, então eu já vou colocar um igualzinho aqui. O 90 está no lugar dele, eu vou deixar ele aqui. Não vou tirar o 90 porque ele está no lugar certo. Agora, os dois números aqui tem que sair de cá, né? Esse menos 5 vai ter que passar para cá e esse mais 10 vai ter que passar para cá. O menos 5, quando mudar de operação, como é que ele vai passar? Se era menos 5, vai passar mais 5. E o mais 10, que era menos 10, que era mais 10, vai passar menos 10. Certo? Então, agora a gente faz essas contas aí. 3x mais 2x é 5x. Igual 90 mais 5, 95, 95 menos 10, 85. E aí eu chego nessa última parte da questão aqui. Vamos lembrar de equação do ano passado. Lembra que eu tenho que isolar o x, tenho que deixar o x sozinho? Eu agora tenho o 5 incomodando o x aqui. Que cara chato esse 5. Bom, o 5 vai ter que sair dali, né? Então, x igual. Tirei o 5. 85. O que o 5 vai fazer? Bom, ele vai mudar de operação. O que ele está fazendo aqui com o x? Aqui ele está multiplicando. Qual é o contrário de multiplicar? Ora, é dividir. Então, ele vai passar dividindo este 85 do outro lado. Ok? Então, agora a gente tem que fazer a conta de divisão. 85 dividido por 5. Deixa eu pegar um rascunho aqui. Vamos fazer 85
dividido por 5. 5 cabe no 8? Cabe. Quantas vezes? Uma só. Então, vamos ver, 5 é 5. Diminui, sobra 3. Baixo 5. 5 cabe no 35? Cabe. Quantas vezes? 7. Porque 7 vezes 5 é 35. Não vai sobrar nada. Então, o valor do x, volta para a nossa questão, é 85 dividido por 5, que é 17. Beleza? Para recapitular, soma os dois ângulos, iguala a 90 e resolve a equaçãozinha do primeiro grau que sobra. Beleza? Se vocês tiverem dúvidas, eu vou fazer mais dois exemplos aqui agora, mais um exemplo aqui com uma questão de ângulo suplementar. Vamos lá. Calcule o valor de x sabendo que os ângulos abaixo são suplementares. Então, este ângulo 4x aqui e este ângulo 2x menos 12 são suplementares. O que significa isso? Significa que a soma dos dois ângulos está formando um ângulo de 180 graus. Lembra que nós vimos isso na aula passada. Se soma 180 e eu quero saber o valor do x, então como é que eu vou fazer? Eu vou escrever esse ângulo mais esse ângulo e isso vai dar 180, porque é um ângulo de 180. Então vai ficar 4x mais, eu vou somar esse com esse, 2x menos 12, esse ângulo mais esse ângulo, e isso vai gerar um ângulo de 180 graus. Dessa vez agora não é 90, agora é 180. Beleza? Agora, depois que vocês montaram, é sempre igual para resolver. Por quê? Porque os x ficam do lado esquerdo e os números ficam do lado direito. Quem é que está no lugar certo? 4x mais 2x. E esse menos 12 passa para cá mais 12. Então, eu vou ficar com 180 mais 12. E agora eu resolvo essas continhas. 4x mais 2x é 6x. 180 mais 12 é 192. E agora? Agora é aquela parte que o 6 vai deixar o x sozinho finalmente. Que era o que ele queria. Esse 6 ele vai passar fazendo o quê? Como ele está multiplicando, quando passa para o outro lado tem que fazer o inverso. Então ele vai passar dividindo. Então nós vamos ter 192 dividido por 6. E aí a gente faz a continha lá no rascunho. 192 dividido por 6. Vamos ver. 6 cabe no 1? Não, não cabe. 6 cabe no 19? Cabe. Quantas vezes? 3 vezes, porque 3 vezes 6 dá 18. Baixa, sobra 1. Baixo 12. Baixo 2, né? Para formar 12. 6 cabe no 12? Cabe. Quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes 6 é 12. Sobra 0. Então, o nosso resultado para a nossa questão, nesse caso aqui, x é igual a 32. Beleza, então? Caso vocês tenham dúvida e não entenderam, volta o vídeo e assiste mais uma vez. Beleza? E vamos fazer a última questão aqui, que é essa aqui, ó. Calcule o valor dos ângulos desconhecidos na figura abaixo. Então, a gente tem aqui um x grande, né? Vários pontos, A, B, C, D, e a gente tem um ângulo de 60 graus e vários ângulos que a gente não sabe quanto medem. Bom, o que a gente aprendeu na aula passada? Olha, a gente aprendeu na aula passada que ângulos que são opostos pelo vértice são iguais. Então, se esse aqui é 60, quem é que também vai ser 60? Obviamente o Z. Então, o Z eu já sei que vai ser 60 graus. Então, um dos três aqui eu já fiz, que é o Z. Agora me sobrou o x e o y. Quanto que vai medir o x e o y? Pô, eu não sei, eu sei que os dois são iguais. Agora, eu não tenho nem a medida nem de um nem de outro, né? Pô, ferrou. E agora, o que eu faço? Bom, gente, tem uma manhãzinha aqui que é super boa, que é a seguinte, ó. Olha só, imagine que a gente pega esses dois ângulos de cima aqui. Esse com esse, nesse azul que eu estou fazendo aqui. Tá? Ó. Vocês estão vendo que esses dois ângulos... Esquece os dois de baixo aqui. Olha só esse aqui. Qual o formato que ficou esses dois ângulos juntos?
O x e o 60, os dois juntos formam um ângulo de 180 graus, não é verdade? Vocês estão vendo que está formando um ângulo de 180? Ou seja, esses dois ângulos são suplementares. Então, numa figura como essa, sempre que vocês pegarem de dois em dois, um do ladinho do outro, vocês vão ter um ângulo formado de 180 graus, tá vendo? Então, como eu peguei esses dois aqui de cima, ó, esse é 60 e esse é x, mas os dois estão formando 180 graus. Então, quanto que vai ser o x? Ora, quanto falta para 180? E quanto que falta para 180 de 60? 120 graus. X, então, é 120 graus. Porque esse com esse são suplementares. E você sabe, esse aqui é 120. Então, se esse de cima é 120, o de baixo também vai ser 120. Então, o y também é 120 graus. Certo? Então, eu tinha esse 60, eu vi que o z também vai ser 60, justamente porque são opostos pelo vértice. Eu tinha que 60 e o x juntos formam 180. Então, se esse aqui é 60, esse aqui é quanto falta para 180, que é 120. Como esse aqui é 120, o de baixo também vai ser 120, porque é o oposto pelo vértice. 120. Tá bom? Dúvidas? Voltem o vídeo, reassistam e vocês podem me mandar suas perguntas também ali pelo WhatsApp. Tudo bem? Gente, era isso por hoje. Fiquem bem, grande abraço e se cuidem. Tchau, tchau!